Saiba se o seu pedido está parado no INSS. É isso mesmo? Você fez um pedido de benefício junto ao INSS, um pedido de aposentadoria, de amparo social, enfim. Como saber o porquê disso, se ele está parado, como que eu vou ficar sabendo? Me acompanhe aqui nesse vídeo se você ficou interessado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para ajudar outras pessoas. Sejam todos bem-vindos, esse aqui é o canal Drone Diário. Eu sou Osias Júnior com mais uma informação para vocês. Nessa segunda-feira, início de semana, hoje 23 de novembro de 2020. Vou pedir que você aproveite a oportunidade, se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas que eu trago aqui no canal todos os dias. Segundo um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP, existem hoje cerca de 1.800.000 pedidos parados no INSS. Esses dados foram fornecidos aí pelo próprio INSS. Depois eu vou deixar para vocês a fonte, a origem dessa informação. Desse total, só para a gente ter uma ideia, quase 1 milhão de pedidos parados no INSS se encontram nessa situação porque o próprio segurado, ou seja, você que fez o pedido lá no INSS, deixou de apresentar documentos necessários para ter início aí o seu pagamento de benefício. Então, portanto, o próprio segurado, na hora de fazer o pedido, deixa de apresentar os documentos necessários para a concessão do benefício. Vale lembrar que o prazo para a apresentação de documentos está suspenso. Isso significa, na prática, que o segurado do INSS que fez o pedido do benefício tem um tempo maior para correr atrás, para buscar aí, para providenciar a documentação necessária para garantir que a análise lá, o estudo, para ver se você tem direito a esse benefício, seja o mais rápido possível, ou seja, você tem mais tempo para correr atrás de uma documentação que esteja faltando para você ter direito ao benefício. Esses documentos, se eles forem solicitados pelo INSS como forma de exigência, ou então, se você estiver em exigência e o INSS pedir esse documento para você, para completar o seu pedido, você pode enviar ele pela internet, através do site Meu INSS, ou aplicativo Meu INSS, com uma fotografia do documento, ou diretamente nos postos de coleta, o drive-thru, onde você agenda, coloca no envelope e leva na porta do INSS, para não haver contato, ou agendando um horário de atendimento nas agências do INSS que já voltaram a atender. Então, portanto, aqui nós vamos tentar explicar, no seu caso, se faz parte aí desses pedidos parados e quais as medidas você deve tomar. Deixa um like aqui para ajudar na divulgação desse vídeo. Vamos lá, pedidos parados no INSS, por quê? Né? Qual pode ser aí o caso do seu pedido estar parado? Existem diversos motivos pelos quais aí existem pedidos parados lá no INSS nesse momento. Vamos falar alguns deles aqui, pode ser que o seu não esteja aqui. Então, você pode deixar um comentário para que a gente busque uma matéria assim como essa e responda o seu comentário através de um vídeo. Então, conto com a sua participação. Na grande maioria dos casos, esses pedidos não foram concluídos porque o segurado não comprovou contribuição. Isso aconteceu muito logo no início, principalmente no pedido de antecipação de benefícios por incapacidade, pedido de auxílio-doença, BPC, onde a pessoa não precisaria fazer uma perícia. Então, a pessoa disse, olha, eu vou aproveitar essa oportunidade de eu não precisar ir ao INSS, isso deve aumentar as chances de eu conseguir um benefício. Isso foi uma mentira, muito pelo contrário, se tornou muito mais difícil, quase mais da metade dos pedidos, quase a metade deles, 47%, 45% foram negados, porque não tem como eles analisar, eles precisam da perícia presencial, isso foi um erro, e algumas pessoas não tinham o direito, e ao invés de procurar um profissional, simplesmente fizeram o pedido, atrapalhando aquelas pessoas que realmente tinham direito. Então, o conselho, antes de fazer o seu pedido de benefícios, procura saber se realmente você tem direito. Em alguns casos, o segurado simplesmente deixou de apresentar a documentação necessária. Também existem aquelas pessoas que acreditam que tem a documentação certa. Procura um profissional. Algumas pessoas ainda perguntam, recebi até algumas pessoas que chegavam ou por WhatsApp ou mandavam mensagem para mim e diziam, olha, eu tenho esse documento aqui. E mostravam um atestado que já havia sido usado em perícia médica do INSS, é um exemplo que eu vou citar agora,
ou com datas antigas, e eu dizia, não, tem que ser um atestado novo, atual, e tem que falar tudo que eles pedem, tem que ter ali o tempo que você precisa de afastamento, a pessoa, não, com esse aqui, com um tempo indeterminado, esse aqui, a critério do perito, eu vou colocar, e essas pessoas, esse eu já usei esse atestado aqui, antes do INSS, esse atestado é do começo do ano, do meio do ano, vai funcionar agora. Infelizmente, essas pessoas arriscaram, então algumas pessoas simplesmente deixam de apresentar o documento necessário. Outras pessoas, outros pedidos de benefício, as informações apresentadas não conferem com aquelas existentes lá no INSS. Então a pessoa coloca uma informação e não tem ali no INSS. Caso o seu pedido, a sua solicitação de um benefício, seja um dos pedidos parados no INSS, é importante tomar algumas medidas. A primeira delas é verificar se realmente você tem as informações necessárias, ou seja, se você pagou o INSS, isso consta lá. Se o INSS sabe que você pagou, se o seu patrão fez o recolhimento, como que eu vou ter acesso a isso? Se eu estou dentro da qualidade de segurado, dentro do período que me dá direito aí. O primeiro passo é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É a sigla C da cebola, N do navio, I do índio, S de sapo. É o CNIS. Esse Cadastro Nacional de Informações Sociais é um banco de dados no qual ficam guardados informações sobre todos os trabalhos e seguros aí, ou melhor, tudo que você recebeu de benefícios do INSS, toda a sua vida de segurado da Previdência Social. Tudo que você fez está escrito ali. Em alguns casos, as informações presentes nesse cadastro não condizem com a situação do segurado e podem atravancar aí o pedido de determinado benefício. Vamos dizer assim, em alguns casos, você fez o pedido lá, só que o INSS ele confirma isso através desse cadastro. E, por exemplo, às vezes você recolheu o INSS e pagou o INSS, isso não consta lá nessa informação. Erros no valor do salário de contribuição, vínculos de emprego que não foram identificados, vínculos extratemporâneos aí, de outros tempos, entre outros, são questões que costumam impedir aí que o processo siga. Ou seja, eu vou resumir para vocês. Esse Cadastro Nacional de Informações Sociais é toda a sua vida no INSS e pode ser que ele esteja errado, tudo está sujeito a erro. Aí o INSS, você fez o pedido, eles vão olhar e falar, não, essa pessoa não tem direito. Caso não estejam de acordo com o que o INSS peça, na hora de pedir o seu pedido de benefício, providencie documentos adicionais, se necessário, e apresente uma petição junto ao INSS solicitando a correção. Então, nesse momento, é importantíssimo você ter acesso ao Meu INSS. Antigamente, para você conseguir esse CNIS, ou seja, saber toda a sua vida dentro do INSS, você precisava fazer um requerimento, pegar um papel. Hoje é fácil. Você faz uma senha junto ao Meu INSS e você já tem acesso a essas informações. Você pode imprimir, colocar no papel e você confere se está tudo ali que você pagou de INSS, tudo que seu patrão pagou. Se tiver faltando alguma coisa, corre atrás e pede para o INSS, liga no INSS no 135, fala, olha, falta informação aqui, isso aqui está errado, está faltando coisa minha aqui, eu quero consertar isso aqui, como que eu faço um pedido, um requerimento, uma petição aqui, um papel, para eu fazer essa juntada de documentos que eu tenho nas minhas mãos que comprovam que está faltando coisa aqui no INSS. Então, corre atrás. Procura um profissional para ajudar você. Um advogado sempre vai te ajudar. Então, vamos lá. Repasse de contribuição. Todos os empregados que trabalham com carteira assinada têm o INSS recolhido lá pelo empregador, tá? Porém, existem alguns casos em que o empregado não recolhe a contribuição e faz o repasse aí, ou pode fazer o repasse desse valor menor do que você teria direito, um valor menor. Então, portanto, pode haver isso. Pode ser que seu patrão recolheu errado ou não fez esse recolhimento. Pode ser que o escritório, eu já vi vários escritórios que cometeram crimes aí, cometeram erros, ficava com o dinheiro do pessoal e não pagava o INSS. Então, por mais isso aí, mesmo que não seja sua culpa, você não tem obrigação nenhuma de fazer esse recolhimento de INSS, seria obrigação lá de quem está empregando você. Isso pode
atrapalhar aí o seu pedido de benefício junto ao INSS. Então, mesmo que não seja sua culpa, a obrigação seria do INSS de verificar isso. Isso pode atrapalhar o seu pedido de benefício, pode ser um dos motivos aí que o seu benefício está parado. Apesar disso, analisando ali o cadastro, o CNIS, onde tem todas as suas informações do INSS, e identificando esse problema, você pode prontamente apresentar documentos que comprovem que você tem vínculo e declarar ali o valor correto do seu salário. Com isso, o problema é resolvido e o processo volta a andar normalmente. Então, se o problema for falta de pagamento de INSS e você tiver comprovação que trabalhou, corre atrás. Você tem como consertar isso, tá? Nós falamos aqui então sobre repasse de contribuição, que é um dos problemas que deixa o seu INSS parado. Comprovação de insalubridade e periculosibilidade. Existem alguns casos em que o segurado faz um pedido de aposentadoria especial, contudo, não faz a comprovação da exposição aí a agentes nocivos, ou seja, não junta um documento necessário para a comprovação ali do prejuízo à sua saúde, trabalhou com alguma coisa que faz mal à sua saúde. Nesse caso, o pedido também pode ficar parado. Você pode procurar um advogado para tentar ajudar. Vale a pena checar aí quais os documentos que você precisam. São laudos que podem estar ali com a segurança do trabalho da sua empresa ou no escritório no qual a empresa de contabilidade ali, que a empresa leva a documentação para ser preenchida. Geralmente, às vezes, não tem recursos humanos ali na sua empresa, uma empresa pequena, ela leva isso tudo para um escritório, procure saber qual é esse escritório e peça essa documentação para ajudar você. Então, nós vimos aqui primeiro, falta de contribuição pode ser um problema, você contribuiu, às vezes o INSS errou, não registrou, ou o patrão não fez isso, tem como corrigir. Falta de documento, em relação à insalubridade, periculosidade, você pode também correr atrás desses laudos para juntar. Agora, falta de documentos ou documentos rasurados. Uma coisa que pode estar atrapalhando aí, que seu benefício pode estar parado, alguns segurados apresentam documentos, como por exemplo a carteira de trabalho, sem folhas, fotos, ou com anotação ali rasurada, borrada. Nesses casos é muito comum o INSS para o processo e pede aí documentos adicionais para você. Você pode ir para a exigência de documentos caso você envie uma fotografia lá do seu documento e esteja horrível. Então eles vão pedir ali ou uma segunda via atualizada ou que você apresente uma justificativa do motivo daquela rasura ali. Antes de juntar esses documentos, certifique-se de que eles estão em bom estado e procure juntar ali, anexar todos os documentos que comprovem o seu histórico de pagamento junto ao INSS, seu histórico de contribuição. Isso pode ser um problema, então, veja bem, documentos rasurados, às vezes não dá para ler ali um documento que molhou, foi para a máquina de lavar sem querer, então toma cuidado com isso. Isso pode ser um dos motivos que o seu processo está parado no INSS. Pedidos parados no INSS. Para você que já deixou o like aqui, o joinha, o que eu devo fazer? Como eu devo proceder nesse momento? Se você faz parte aí dessa estatística e seu pedido, aí, sua solicitação é um dos pedidos parados no INSS, você tem basicamente duas medidas para tomar. Os segurados que já foram notificados para apresentar documentos ou informações adicionais precisam fazê-lo o quanto antes. O INSS informa que todos os segurados aí vão receber um aviso, seja por mensagem no telefone celular ou pelo portal Meu INSS. Então, assim, cheque qual é a sua situação. Em muitos casos, o segurado pode adicionar documentos complementares diretamente lá no site, aplicativo, sem qualquer complicação. Vai lá em exigência, você vai clicar, vai ter um lugar para você entrar e juntar a fotografia do seu documento. Você vai clicar num botãozinho lá, vai ticar um botãozinho, afirmando que aquilo ali é verdadeiro. Pode ser que o INSS até peça essa documentação no futuro original para você conferir, mas no caso isso aqui já adianta a sua vida, você pode fazer tudo pela internet. Caso exista dificuldade para você conseguir esse documento específico ali que o INSS está pedindo, ou exista ali a negativa do responsável em conceder isso aí para você, você vai pedir o documento, uma segunda via e falar, não tem como te fornecer isso. O ideal é buscar a ajuda, então, de um profissional. Procure um advogado para que você possa solicitar, por exemplo,
alguns órgãos públicos não podem fornecer uma ficha. Então você tem que fazer um pedido, protocolar um pedido. Aquele funcionário não tem culpa, ele também tem que responder. Ele é uma pessoa que tem que responder a um responsável ali, ele está na sua função. Então, às vezes, você tem que fazer um pedido para solicitar aquela segunda via, para conseguir aquela documentação que o INSS está pedindo. Então, procura um advogado para ajudar você para conseguir esse documento se você tiver dificuldade. Em alguns casos, medidas como mandado de segurança, por exemplo, podem ser suficientes para a obtenção de documentos ou informações. Então, nesse caso extremo, você não consegue o documento na empresa, por exemplo, você pode entrar na justiça para isso. Para quem ainda não foi notificado pelo INSS, se você não foi chamado pelo INSS, lembrando, o INSS não liga para ninguém para oferecer serviços, ele apenas avisa por mensagem, por carta. Então, portanto, se você, ou pelo site ou aplicativo do INSS, se você tiver um desses avisos, entre em contato com o INSS. Cuidado aí com golpes. O INSS não liga para você oferecendo serviços de forma alguma, ele apenas avisa. Ele pode ligar para você avisando, ó, liga no INSS. Nunca um funcionário do INSS vai ligar para você para conversar com você. Ele apenas vai avisar, se for o caso. Para quem ainda não foi notificado, então, se você tem acesso ao meu INSS ou liga no INSS no número 135, sabe que está em exigência, ou seja, o INSS está pedindo uma documentação, tranquilo. Mas se você ainda não foi chamado pelo INSS, é essencial ter uma postura proativa e checar o meu INSS qual a situação do seu processo. Então, o principal passo aqui é você procurar saber qual a situação do seu pedido junto ao INSS. Como? Ligando no 135 ou principalmente acessando o site ou aplicativo Meu INSS para olhar se está em exigência pedindo um documento, se já foi concluído, se já está tudo certo, se falta alguma coisa, exigência, se está em análise, ainda está sendo analisado para pedir alguma coisa. Como os prazos para apresentação de documentos estão suspensos, ou seja, você não vai perder prazo dessa maneira, o segurado tem tempo para buscar esses documentos sem que isso acarrete aí o arquivamento do seu processo. Portanto, é hora de aproveitar essa oportunidade para fazer com que o seu processo se mova, se mexa, saia aí, deixe de ficar parado. Então, vamos agora uma constante aqui, aquelas pessoas que têm pedido de benefício por incapacidade em análise, pedidos parados no INSS quando pediram um auxílio. Muitas pessoas pedem um auxílio e o INSS lá na sua região ainda não está funcionando. Então, às vezes esse pedido pode ficar mais de 30 dias em análise. Isso acontece, é normal. Você tem que aguardar essa conclusão. Infelizmente, nesse momento, não tem nada a ser feito, tá? Se você não sabe quais são os documentos que precisam ser apresentados ou tem dúvidas de como conseguir fazer a consulta a um profissional, é uma boa medida para isso. Então, se você ainda vai fazer seu pedido, tem dúvidas se aquilo está correto, peça orientação de um profissional, um advogado, vá até um escritório. Em alguns casos, é necessário entrar com um processo na justiça para que o INSS se manifeste. Em outros, o INSS não reconhece todos os pedidos. Nesse caso, também precisamos de uma ação judicial. Se você tiver o seu pedido negado, você tem a oportunidade de uma segunda palavra junto à justiça. Então, quando o INSS nega, você está ganhando um presente, a oportunidade de ter ali o seu benefício concedido se você tiver a documentação. O advogado não aposenta ninguém, tem que ter a documentação. Lembrando aqui que não é obrigatório a presença de um advogado para dar entrada com um pedido, porém, contar com um auxílio especializado pode evitar questões no processo administrativo que costumam atrasar os seus processos de benefício. Então, não é obrigatório. Você pode fazer um recurso dentro do INSS, mas se você tiver a orientação de um advogado, você vai direto para a justiça, meu amigo. Em caso de dúvidas, vale a pena procurar o auxílio de um profissional com experiência no mercado. Por hora, todo segurado que faz parte da lista de pedidos parados do INSS deve agir de forma proativa para receber o seu benefício. O que significa isso? Você deve ter o interesse de agir. Você deve estar consultando direto lá no meu INSS ou pelo telefone para saber se o seu pedido ainda está em análise. Nesse momento de análise, infelizmente, você fica de pés e mãos atados. Mas a questão
Vou dar uma dica aqui para você que ficou até o final do vídeo. A maioria dos pedidos, principalmente de benefício por incapacidade, ficam em análise por muito tempo. Em geral, não é regra para todos, mas uma péssima notícia. Você vai ter com quase mais de 50% de chance o seu pedido negado. Eu noto que na grande maioria das pessoas que fizeram um pedido, que apresentaram toda a documentação necessária, que tinham um tempo de contribuição necessário, documentação médica correta, enviou todos os documentos corretamente, essas pessoas, num prazo aí de menos de 30 dias, no máximo em um mês, têm a resposta positiva, deferida, ou seja, conseguiu o benefício. Aquelas pessoas que ficam em análise por muito tempo, eles já olham aquela documentação e falam, não, vamos analisar quem tem direito primeiro aqui, e essas pessoas que têm direito recebem primeiro. Então, às vezes, você pode ficar 1, 2 meses aí em análise e, infelizmente, ter o pedido negado. Isso é ruim? Não. Você tem a oportunidade de ingressar na justiça com o processo, aumentando as chances de conseguir um benefício que você tem direito. Então, a dica aqui é, se você está em análise, infelizmente tem que aguardar. A única coisa que você tem que fazer é ser proativo, é correr atrás, é ter o interesse de ficar olhando o INSS toda semana ali, cada 15 dias se você estiver com dificuldade, se possível todos os dias, para saber se ele saiu da análise. Porque assim que tiver uma resposta dessa análise, estiver concluído ali, você tem que entrar dentro do meu INSS e saber qual foi a conclusão do INSS. Se negou, não tem problema. Agradeça, você vai ver que você realmente vai ter uma segunda oportunidade na justiça. Se você conseguiu um pedido de adiantamento nesse momento do auxílio-doença, saiba que você vai receber só até 31 de dezembro e depois vai ter que fazer outro pedido. Então, nesse momento, é melhor que seja negado e você tenha a oportunidade realmente de fazer uma perícia na justiça, justiça que não parou em momento algum, mesmo diante da pandemia do coronavírus, para ingressar com uma ação e aumentar as chances de conseguir o seu benefício. Procure um advogado, não existe outra maneira. Se você está com o pedido em análise lá no INSS, não se apavore. Infelizmente, não tem como sair disso. Já fizeram ações aqui para aquelas pessoas que, por exemplo, estejam em estado terminal, aquelas pessoas que estejam ali numa cadeira de rodas, aquelas pessoas que estão em cima de uma cama, aquelas pessoas que não tem como sobreviver, não tem alguém da família que possa ajudar, essas pessoas sim, casos extremos, devem entrar com um mandado de segurança para tentar furar essa fila. Caso contrário, se você fizer um pedido agora, porque está em análise, o INSS está demorando, fizer um mandado de segurança, você vai gastar com um profissional, um advogado, você vai perder tempo, porque todos os mandados de segurança que não são extremamente necessários estão parados. Ou seja, está gerando uma nova fila. Essa que é a realidade. Porque todo mundo tem direito? Sim. Todo mundo precisa? Sim. Mas existem alguns casos que são extremos. Imagina uma pessoa que está morrendo ali, uma pessoa que precisa da ajuda, do auxílio de terceiros para poder se alimentar ali, precisa de alguém para colocar comida na boca ou está com uma sonda, está usando fraldas, pessoas que tiveram uma mudança radical de vida de uma hora para outra, não contavam, sofreram um acidente gravíssimo, essas pessoas serão passadas à frente. E você vai ficar em outra fila. Então, muito cuidado com o mandado de segurança. Todo mundo tem direito? Sim, mas todo mundo está fazendo uma outra fila na justiça. Não é esse o caso aí não, tá? Eu digo a você que está em análise, que tem um pouco de paciência, porque se você está em análise, infelizmente, é quase certeza que seu pedido vai ser negado se for por incapacidade. Porque aquelas pessoas que pediram, tinha a documentação toda certinha, menos de 30 dias, aí no máximo 30 dias, estão recebendo. É claro que existem casos, cada caso é um caso. Infelizmente, não dá para a gente citar o fulano, o beltrano, o ciclano, como a maioria das pessoas fazem. Existem alguns INSS que voltaram a trabalhar com força total e tem uma resposta mais rápida, seja positiva ou negativa. Aqui no interior paulista, infelizmente, nós estamos com problemas aqui. Três Fronteiras, Santa Fé do Sul, vamos colocar aqui Jales, Fernandópolis, Votuporanga. Que eu saiba, esses INSS não voltaram na sua totalidade aí. Não tem perícia médica, não estão fazendo atendimento total, está tudo atrasado. Essa é uma situação que está atrapalhando. Então você faz um pedido de benefício agora,
Tem outras cidades aí, por exemplo, como Marília, aqui no interior paulista, que a pessoa faz o pedido e sai em 30 dias aí uma resposta, tá? Então, cada INSS trabalha de uma maneira diferente. Eu não sei como que tá, por exemplo, Ilha Solteira. Estou falando aqui da minha região aqui no interior do estado de São Paulo. Eu não sei como está a situação no seu estado. Eu vi alguns comentários dizendo aqui que o INSS não voltou em alguns estados brasileiros, lá no Nordeste, no Norte, né? Então, eu não sei no sul do país como é que está, no Centro-Oeste. A situação é, cada caso é um caso. Pode ser que seu INSS trabalhe com mais agilidade. Eu sei que aqui no interior, por exemplo, no estado de São Paulo, aqui, a cidade de São José do Rio Preto, está trabalhando, muito embora a semana passada as pessoas foram atendidas na calçada, nem puderam entrar nas agências do INSS, problemas sérios. Então, é difícil. Muitas pessoas estão passando necessidade, nós sabemos disso. Elas falam para mim, olha, eu estou em análise, como eu devo agir? Nesse momento, infelizmente, você tem que esperar. Não tem outra solução. Então, por que seu processo está parado? Ou por falta de documento, ou por documento rasurado, ou porque não tinha recolhimento de INSS, ou porque faltou algum documento que comprove sua incapacidade, insalubridade, periculosidade, ou simplesmente porque o INSS da sua região não voltou a funcionar na sua totalidade, ainda não está atendendo a todas as pessoas. Simples assim, não é só a culpa, mas nesse momento você vai ter que ter um pouquinho de paciência. Não tem como eu levar, por exemplo, um processo que está em análise lá para a justiça. Você tem que aguardar essa solução para ter uma oportunidade aí de recebendo o seu benefício, ou quem sabe ter o benefício negado e ter uma segunda oportunidade. Então o benefício negado ele não é ruim. A questão é um pouco de paciência, aguarda aí. Vocês viram as situações que pode estar em análise ali. Algumas pessoas aqui da região entraram, tiveram pessoas aqui que demoraram até 3, 4 meses para ter uma resposta e tiveram a negativa no final. Daí o motivo que nós dissemos aqui, que quando é o benefício por incapacidade, na maioria das vezes, ou é um documento antigo. Vou dar um exemplo. A pessoa pediu agora um auxílio-doença, só que usou um documento do mês passado. Ou então, usou um documento que tinha mais de um mês, tinham 2 meses ali, um exame do meio do ano. Então, foi para análise, eles estão com dificuldade ali, e a possibilidade de ser negado é muito maior do que uma pessoa que colocou um documento recente, foi lá no médico ontem, falando, ó, você não pode trabalhar até dezembro de 2021. Essas pessoas têm uma chance maior de conseguir uma resposta mais rápida, porque está tudo certinho, de acordo com o que o INSS pediu. Está tudo legível, tem direito ao INSS, o documento médico foi feito ontem ali, antes do pedido, ou seja, é uma coisa que segura, foi feito esse mês. Então, portanto, é algo recente. Agora a pessoa apresenta um documento que tem 1, 2 meses, aí, 3 meses, o INSS já fala, olha, nós vamos dar preferência para quem está trazendo a documentação que a gente pediu, documentação atual. Então, se você tem a documentação aí do início do ano, do meio do ano, vai ser o benefício negado, talvez seja por isso que você está em análise. Eu espero ter ajudado vocês. Essa matéria que eu li, para mim ter uma ajuda aqui, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vou deixar aqui para que vocês leiam também, compartilhem, paciência nesse momento, você precisa dessa resposta. A questão é, seja proativo. Não tem acesso à internet? Vá no orelhão, ligue no 135, acompanhe o seu pedido. Você precisa dessa resposta. Depende de você. A grande maioria dos pedidos, que falta documento, você não precisa correr atrás disso. O INSS vai falar para você, você vai ficar sabendo disso através do telefone 135 ou lá do meu INSS, quando está em exigência. Se você está em análise, ainda não foi para exigência, tem que aguardar para saber qual vai ser o próximo passo. Não tem como fazer nada nesse momento, infelizmente. Eu espero que vocês tenham entendido. É um momento muito delicado, em que a pessoa está passando por necessidade, doente, não tem condição de trabalhar e muitas vezes está trabalhando doente. Nós entendemos isso, mas não tem como o seu advogado, o profissional, fazer nada. Procura orientação para que você consiga o melhor caminho, tá? Deixa aqui os seus comentários para que eu possa voltar com outras matérias para você, respondendo através dos vídeos, para tentar ajudar. Eu peço a Deus que abençoe as nossas famílias nesse início de semana. Hoje é uma segunda-feira, 23 de novembro de 2020, estamos próximos aqui do fim do ano, não acabou a pandemia, ainda não se tem uma vacina, então, portanto, mantenha os cuidados necessários para trabalhar. Essa história de ficar em casa, ela não existe quando você tem necessidade.
é só manter os cuidados necessários. Ah, é uma gripe? Para alguns sim, para outros não. A gente tem que, em primeiro lugar, respeitar as pessoas que estão fazendo quarentena. Em segundo lugar, respeitar as pessoas que estão trabalhando, que precisam trabalhar. Então, essa é a questão, vamos cuidar da nossa vida. Isso resume bastante os fatos. Pessoal, precisou de um auxílio? Procura um advogado. Muitas das vezes você tem dificuldade de fazer o que a gente pede aqui nos vídeos, que é acessar o meu INSS, por exemplo. São coisas simples para quem trabalha com isso, mas você não tem nenhuma obrigação. Uma coisa complicada para quem está cuidando da vida, está ali correndo para buscar o pão de cada dia e levar para dentro de casa. Você não tem obrigação. Além do mais, isso muda todos os dias. Uma dica importantíssima, até deixei outro dia aqui, para você que já tem o meu INSS, é atualizar esse aparelho aí, atualizar esse aplicativo, porque ele também foi modificado recentemente. Então, portanto, fiquem comigo aqui para que eu possa tentar atualizar vocês a respeito das mudanças que estão por vir em breve. Agora, nessa virada de mês, vai ter um choque aqui no INSS. Muita gente vai cair do cavalo e a coisa vai ficar pior ainda. E não sendo mensageiro aqui, mas 2021 tem surpresa triste para quem depende da Previdência Social, principalmente beneficiários por incapacidade. Ficou interessado? Já se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para que eu possa continuar correndo atrás dessas notícias e informações e manter vocês aqui por dentro de tudo que está acontecendo, não só no INSS, mas também em relação a benefícios que vocês tenham direito. Dúvidas, deixa aqui nos comentários. Forte abraço a todos que me fazem companhia todos os dias. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo explicativo. Uma semana abençoada para todo mundo. Hoje é início de semana, segunda-feira, hoje 23 de novembro de 2020. Já tem mais notícia aqui para vocês. Até o próximo vídeo.